Bom, parece que já estamos ao vivo. Queria dar boa noite a todos que nos acompanham pelo Facebook, pela nossa página. Estamos iniciando mais um Cine Debate. Eu sou a Mariana Nogueira, eu sou bolsista do grupo de extensão Fora da Sala de Aula. Sou doutoranda em Sociologia pela UFRJ e estou aqui substituindo hoje a função do meu colega Alan, né, de mediador do Cine Debate, para receber as nossas ilustres convidadas, Débora e Raíssa, para falar de um filme que gerou muito impacto, né, na comunidade cubana, mas também em toda a América Latina, de uma forma geral. No Brasil, inclusive, o filme Numa Escola de Havana é um filme bastante pertinente para os tempos atuais, para a gente pensar processos de desigualdade, e o processo de ensino-aprendizagem. Acho que é um filme que levanta variadas questões que a gente vai poder trazer aqui para discutir com vocês. Então, antes de iniciar, eu vou fazer o jabá, como o nosso querido Alan fala, e vou pedir para vocês seguirem a gente, compartilharem esse vídeo com a galera para aumentar o nosso alcance. A gente também tem página no Instagram, vocês podem ir lá curtir. Então, acompanhe aqui com a gente esse momento de debate, que vai ser bem rico, e a gente acha que esse filme pode ajudar a gente na educação enquanto um todo, né? Tanto a educação entendida como formal, dentro da sala de aula, como a educação entendida como informal ou não escolar. Então, é um filme que pode debater as várias frentes da educação, e a gente acredita que vai ser bastante legal esse debate. Então, vou pedir para as minhas colegas se apresentarem. Débora e Raíssa, por favor. Olá, boa noite a todos. No caso, eu sou a Débora Ortmann, sou bolsista também, né, do grupo de extensão e pesquisa fora da sala de aula. Sou do curso de História, né? A gente lá costuma brincar que o Arthur, ele ama os historiadores, né? Então, sou do curso de História e tive a honra, gente, de ser convidada mais uma vez para estar aqui, né? Para compor essa mesa que hoje é 100% feminina, né? E eu acredito que vai ser um debate enriquecedor e certamente nós vamos aprender muito, assim como aprendemos em outros cinedebates. Olá a todos, boa noite. Sou a Raíssa Sodré, sou bolsista também do Arthur, do Fora da Sala de Aula. E, diferente da Débora, não sou de História, pelo menos uma do grupo não é de História, porque a maioria é de História. Curso Letras e Literatura, né, na FFP também. E fui convidada para compor essa mesa, como a Débora disse, 100% feminina. E eu estou ansiosa por poder falar um pouco mais sobre esse grande sucesso, né, que foi esse filme que recebeu até prêmios. Muito legal, meninas. Então, estamos com o time aí preparadíssimo, como vocês podem ver, para bater um papo, né, com vocês. A gente sempre fala que o Cine Debate é um momento da gente trocar, né, compartilhar experiências, até porque é muito legal a gente receber de vocês também nos comentários ou depois, posteriormente, por mensagens, esse feedback e a leitura que vocês fazem a partir da realidade que vocês vivem. A gente sabe que a nossa página é acompanhada, né, por professores, por estudantes, mas principalmente por educadores sociais e por pesquisadores que debatem a temática da educação social. E o papel da educação social para debater esse filme é bastante importante. Então, a gente vai discutir aí, ao longo desse cine debate, as principais temáticas do filme. Então, eu vou começar apresentando para vocês assim a minha visão geral, né, do filme. Esse filme ganhou o prêmio cubano, né, em Havana, do Festival de Havana de Melhor Produção. Várias críticas sobre o filme apontam que ele causou um impacto muito enriquecedor na sociedade cubana, porque ele mostra uma realidade bastante cruel da vulnerabilidade social dos estudantes do país, mas também trata de variadas questões
como o sistema burocrático de ensino, como esse sistema pode impactar negativamente a experiência dos estudantes, como é que a gente entende o papel dos professores diante desse sistema burocrático, né? Quais são as limitações, as possibilidades que esse sistema coloca, e como, de uma forma geral, a desigualdade impacta também, né, de maneira muito negativa, esse processo de ensino-aprendizagem. Esse filme também fala sobre pessoas que estão em situação, né, de irregularidade com relação à sua condição de imigrante, pais que têm problemas políticos, né, com o governo cubano, e também a mãe, né, do personagem principal, que é o T'Challa, passa por dificuldades financeiras e sociais, isso também leva ela ao vício em drogas. Então, esse filme envolve variadas temáticas que se aproximam muito das temáticas e da realidade social que a gente vive no Brasil. Então, o texto base que a gente vai usar para debater esse filme é um texto que vocês podem baixar lá no Socializando Pedagogias, que é o nosso repositório de textos. Evolução e Desigualdade na Educação Brasileira, é um texto do Jorge Abraão de Castro, é um texto de 2019, traz uma análise com um recorte bem amplo, né, de um período de tempo, trazendo basicamente números sobre a desigualdade, a evolução dessa desigualdade no Brasil durante o recorte que ele faz. Então, é um texto, né, bastante rico em números, mas também traz ali, no seu plano de fundo, o debate sobre como diversos marcadores sociais, como o marcador de classe, o marcador de região, o marcador de raça, podem impactar o processo de ensino-aprendizagem, dependendo de qual grupo aquele estudante vai fazer parte. Então, ele mostra para a gente, né, puxando um pouco para a nossa realidade brasileira, como estar em uma determinada região pode definir os seus resultados finais, por exemplo, com relação a se você vai permanecer na escola ou não, se você vai ter pais analfabetos ou não, quanto tempo você vai ter de formação ao longo da sua vida. Todos esses marcadores sociais vão impactar de maneira diferenciada cada grupo social, e a gente consegue também entender isso a partir do filme. Então, eu gostaria primeiro, né, de perguntar aqui a Débora, e depois a Raíssa também pode responder, complementar, fazer comentários, uma visão geral do filme. Qual a visão geral que vocês têm desse filme? Quais são as potencialidades que esse filme traz para a gente discutir tanto educação escolar quanto educação não escolar no Brasil? Então, Mari, eu acho que o fator assim chave que eu posso utilizar para falar do filme é, é relatar que o filme, como você bem pontuou, ele fala, né, da relação escolar, né, da escola, né, da sua estrutura, do seu processo de ensino, só que ao mesmo tempo o filme, quando ele fala do espaço escolar, ele também vai falar sobre a sociedade cubana, no caso ali Havana, né, vai falar sobre ali a pobreza que ali, então, está naquela região, vai falar sobre as condições de subemprego, vai falar sobre outras coisas, e eu acho que o fator-chave é entender, né, como essas coisas que estão na sociedade acabam atravessando a escola. E eu acho que a posição da professora Carmela, né, a sensibilidade dela entender, né, que a realidade do T'Challa atravessa e acompanha ele na escola, eu acho que é o fator assim, fundamental para a gente falar não somente sobre a escola, mas também sobre a desigualdade social. Raíssa, acho que seu microfone está fechado. Abre para a gente te ouvir. E também reflete como o filme também reflete a importância da individualidade, né? Como são seres únicos e principalmente como uma única pessoa ela tem o poder de influenciar, né, tantas outras, e o que essa pessoa ela vai
ela não ganha nada, só que ela faz de tudo para salvar nem que seja um único aluno, né? Não deixar se perder, como a própria ela fala, né? Que eu achei bem marcante foi: se você quer ter um delinquente, trate-o como um delinquente. Perfeito, assim, os pontos que vocês destacaram. Essa fala é bastante impactante, né? Uma das falas que mais reverberaram até nas redes sociais depois do lançamento do filme. Eu acho que é importante a gente mencionar que algumas pessoas ficam com dúvida com relação a isso, né? O filme retrata uma Cuba contemporânea, né? Pós-revolução, pós-guerra, uma Cuba de agora, é um filme de 2014 que traz uma realidade contemporânea da condição, claro, um recorte, né, da realidade, da condição contemporânea dos estudantes cubanos e do contexto de vulnerabilidade. Então, é importante a gente, né, situar, né, para a galera que nos assiste também, para a galera que assistiu ou que vai assistir o filme depois do nosso Cine Debate, que esse é um contexto contemporâneo, é uma realidade que eles vivem agora, né? E essa fala que a Raíssa destaca é bastante impactante. Eu também destaco uma outra fala da professora Carmela, quando ela é questionada, né, sobre a conduta do seu estudante, ali já logo na eminência, né, do T'Challa, que é o personagem, né, principal do filme, ser transferido para um internato, né, ou seja, sair, né, de uma escola mais tradicional para ir para uma escola onde você vai ter um rigor, um controle maior disciplinar sobre os estudantes. Ela fala que todo ano ela tem um T'Challa, né? Então, como é que a diretora ou o conselho maior a quem ela responde, que faz parte de uma outra temática que o filme aborda, que é a burocratização, né, do ensino, como é que o conselho vai fazer com os outros T'Challas que virão, né? Ela fala, todo ano eu tenho um T'Challa dentro da minha sala de aula e eu sempre dei conta, né? Então, eu acho que essa questão, né, essa questão do aluno problema, né, daquele aluno problema que a gente está bastante acostumado a ver nas realidades educacionais, especialmente dos países periféricos. Como é que vocês entendem assim, né, o tratamento que é dado a esse tipo de aluno e também as soluções encontradas, né, para esse tipo de aluno? O que a Carmela ela consegue mostrar para a gente é que alunos como esse sempre vão estar presentes, porque vivem realidades muito duras, e isso faz com que ele tenha maneiras de se expressar, né, tanto dentro quanto fora da sala de aula, que condizem com a realidade em que ele vive. Então, como vocês veem essa questão, né, do aluno enxergado como problemático? Então, Mari, o interessante é que o Carlos, né, que me parece ser o diretor do internato, em um determinado momento do filme, ela vira para ele e fala: Olha, você fala do T'Challa, só que você também não foi muito diferente, entendeu? Eu acho que a Carmela, gente, ela tem várias frases assim de impacto, sabe? Que você fica, gente, que mulher, quero ser que nem ela. Mas quando eu estava até falando com a Raíssa e com a Mari, que o filme em si, né, ao tratar sobre o aluno problema em si, o filme, as narrativas, a forma que eles optam, né, escolhem por lidar com o T'Challa, me lembrou muito a obra, né, do Foucault, que vai falar a questão da disciplina, sabe? E a gente nota que quando a escola vai falar, vai lidar com essa questão da disciplina, me parece que há uma tentativa de um controle social, né, sobre a maneira que o aluno tem que se portar, um posicionamento. E quando esse posicionamento ele é estigmatizado e quando o aluno não está adequado, né, a esse comportamento, então ele logo a opção do Estado, né? A escolha do Estado é não lidar com o T'Challa, é mandar ele para o internato. E é interessante, como você pontuou, Mari, que a realidade do T'Challa, a todo momento,
pela escola e pelo Estado ela parece ser ignorada. E é como se a realidade do T'Challa não interferisse naquilo que ele é na escola. É como se o T'Challa não levasse na sua bagagem, sabe? Enquanto ser humano, enquanto aluno, é como se ele não levasse tudo aquilo que ele lida fora da escola, é como se ele não levasse isso para dentro dos espaços escolares. E então a sensibilidade da Carmela, a gente de fato aprende muito com a sensibilidade da Carmela, sabe? Dela falar, olha, eu já tive outros T'Challas e eles não foram mais fortes do que eu, sabe? Então, eu acho que a mentalidade da Carmela ensina que a gente não tem que lidar com os T'Challas, né? Como alguém que tem que ser mandado para o internato, como alguém que não se adequou ao sistema, né? Ao conselho disciplinar, e tem que ser mandado ao internato como punição, porque não se adequou, sabe? Se a gente entende a educação, né? Como um fator principal que vai contribuir para o desenvolvimento, né? Para que a gente possa viver uma cidadania plena, né? E que prepare a gente para, de maneira profissional, a gente tem que entender, então, que você privar as pessoas, privar um T'Challa, né, da liberdade e mandar ele para o internato é como se você fosse descrente da crença da educabilidade. E aproveitando esse gancho da Débora, entra até a questão, né? Qual é o papel da escola, né, nos dias atuais? E a Carmela, eu não recordo a frase completa, mas ela, no caso, complementando até a citação da Débora, que eles são só crianças, né? Não tem como ser mais forte do que o corpo docente, né? Do que o professor, do que a própria Carmela. Eles são crianças, então eles precisam de... Eu não lembro, por isso que eu falo, eu não recordo a frase completa, mas eles falam que eles precisam de carinho, eles precisam de rigor, né? No caso que eu vejo, o rigor que ela fala, eu vejo como a disciplina, né? Os pais, não só, principalmente dentro de casa, pais, digam não aos seus filhos, não precisam só dizer sim para tudo, porque que fica naquela questão, eu não tive isso, então eu vou dar para o meu filho. E isso acaba gerando sérias outras consequências. Também tem outras questões. Mas voltando em relação ao filme, outra questão, qual é o papel da escola, né? Então, não é somente você pegar e educar, e como mencionado, a Débora, né, o Carlos, né, dá a entender que ele já foi o aluno problema, né, e com a ajuda da Carmela, ele virou, se formou, teve uma profissão, né, e está exercendo ali como diretor do internato. Então, ele teve jeito, só demonstra o quanto ele não tinha força para poder... não desistiram dele, na verdade. Eu acho bastante interessante a fala de vocês duas e acho legal a gente destacar também que quando a gente cria o estereótipo de que um aluno é o aluno problema, a gente também apaga a humanidade dele, né? Então a gente enfatiza mais ainda. Exatamente, a gente passa a entender só como o problema e a gente não consegue enxergar os outros lados que esse aluno também manifesta, né? Então a gente enxerga o lado violento, o lado agressivo, o lado, né, meio, né, independente, né, contra as regras, rebelde, mas o próprio T'Challa, né, e esse menino brilhou no papel, né, como um ator jovem que brilhou muito na interpretação do papel. Ele mostra diversas vezes o seu lado sensível, né, o seu lado carente de afeto, carente, né, de uma educação mais afetiva. E é algo também que a gente debate muito, né, com a pedagogia da hospitalidade, né, da Batista, como esse lado afetivo e o lado subjetivo dos estudantes, tanto no contexto formal, dentro da sala de aula, quanto fora da sala de aula, ele tem que ser levado em consideração. Como a Débora falou, são bagagens, né, é uma bagagem, e essa bagagem vai acompanhar esses alunos, assim como acompanha também os professores, né. Então,
quando a gente cria esse estereótipo, a gente meio que apaga a humanidade desse aluno. E o T'Challa mostra para a gente, né, em vários momentos, né, do filme, como ele também é um ser sensível, né? Como ele também carece de afeto, né? Uma cena icônica é quando a mãe dele chega transtornada, né, dentro de casa, e ele cuida dela como se ele fosse o pai dela, né? Então, ele apaga, né, os problemas que ela passa e acolhe, né? Uma criança que a gente chama de problema, ali acolhendo um adulto, né, no seu momento de vulnerabilidade. Uma outra cena bastante icônica do filme é quando eles estão dentro do táxi, eles, o T'Challa e a professora Carmela, e aí ele está respondendo ela de uma maneira muito rebelde, e o motorista diz, não fale assim com a sua avó. E ele fala, ela não é a minha avó. Mas aí, né, dá aquela pausa dramática, mas gostaria que fosse. E aí pega na mão dela, e ela, como uma mulher durona, né, tira a mão assim, mas com um coração enorme, porque ela também estava muito abalada, né, com toda aquela situação, pelas represálias que ela estava vindo a sofrer, né, do seu conselho superior. Mas acho que o ponto principal, né, dessa grande temática que o filme traz também, né, sobre esse aluno problema, é mostrar que esse aluno problema tem outros lados, né? Tem a humanidade que a gente não pode apagar, né? A sensibilidade que precisa ser trabalhada também dentro da sala de aula. Então, outra coisa que eu queria que vocês comentassem também, né, a partir dessa chave, é como aquela turma ela tinha também, né, uma união ali, né, de crianças e um respeito pela figura da professora Carmela, né? Tanto que quando a professora substituta, a professora Maria, entra em cena, a turma se mostra completamente hostil assim com relação à presença dela e a substituição da professora Carmela por ela. Então, é importante a gente destacar, fazer o papel ali de pensar criticamente que esse estereótipo da professora Carmela, de uma professora durona, que dá jeito em tudo, também precisa ser desconstruído, porque isso causa nos profissionais da educação um peso que eles não têm que carregar, né? Porque esse peso é uma questão, vem de uma questão, né, cultural, socioeconômica, problemas de vulnerabilidade, que o professor não deveria lidar, né, no caso, se o mundo fosse um mar de rosas, ou pelo menos o que deveria ser, né, que é igualdade e oportunidade para todos. Então, eu queria também que vocês falassem um pouco, né, dessa figura, né, esse professor heróico, esse professor bravo, desbravador, que consegue resolver todas essas situações. Como vocês acham que isso afeta também os profissionais da educação? Então, Mari, eu acho que o ponto que você citou, ele é muito importante. Eu citei isso no Cine Debate de junho e cito aqui novamente, porque a posição da Carmela, né, de acolher, de não desistir do T'Challa, é heróica, faz a gente ter a noção, né, de que, gente, e é impossível até mesmo a gente não trazer, né, a Batista e até mesmo o próprio Jares, né, para esse debate. E a Batista, gente, ela vai falar que quando se trata de ser docente, quando ela fala das práticas educativas, a Batista ela enfatiza que é impossível, gente, você ser docente sem uma sensibilidade, sabe? É impossível você ter práticas de hospitalidade em espaços de frieza. Só que, ao mesmo tempo que ela enfatiza isso, ela diz que a prática docente, né, ela não pode ser reduzida a um sentimentalismo, sabe? E é dentro disso que a gente tem que enfatizar que o professor, gente, ele não tem que ser enxergado como um super-herói. O professor, ele não tem a missão de salvar, sabe? E a Carmela, na verdade, ela está tendo atitudes, está tendo posições que, na verdade, teriam que ser posições do Estado.
e de outras pessoas. Aquilo que o Arthur sempre fala, né, que é a questão da corresponsabilização, sabe? A partir do momento que eu entendo que eu não faço nada sozinha, que com a ajuda do Estado, com a ajuda da família, a gente consegue resolver problemas como evasão, resolver outras questões relacionadas ao contexto educacional, logo a gente para de achar, né, que o professor ele é o super-herói, que ele tem que salvar todo mundo, porque não tem. E essa visão, né, de super-herói que é atribuída ao professor acaba muitas das vezes sobrecarregando esse docente, né? E muitas das vezes a gente pode até dizer que vai acabar estigmatizando na cabeça dele aquele sentimento de frustração quando um T'Challa não consegue ser salvo, quando um T'Challa não consegue terminar os estudos, sabe? Então, o professor ele não é super-herói, ele não faz nada sozinho, e embora a Carmela ela tomou, né, aquela posição, não, olha, não desiste do T'Challa, o T'Challa, ele tem sensibilidade, ele é um menino afetuoso, mas a Carmela, ela fez sozinha algo que deveria ser também a atitude do Estado, da família e de outros setores que constituem a sociedade. E assim como a Débora mencionou, essa questão tira um pouco da responsabilidade do Estado, né? Essa espécie de professor-herói acaba isentando o poder público de fazer a sua parte. E o que seria construir mais escolas, valorizar as escolas, manter o espaço escolar, né? Dar a infraestrutura, valorizar quem está ali lecionando. E, ao contrário, o professor ele pode ser uma espécie de quem está ali auxiliando. O professor ele não sabe tudo, né? A Carmela ela não sabe tudo, mas ela ali, a sala de aula, dentro do espaço dela de dar aula, de lecionar, ela, como pelo fato dela interagir com os alunos dela e ela ter uma mente mais ampla, ela busca trazer o aluno para... assim, ela não tira a realidade do aluno. Ela evita, tanto que ela enfatiza isso bastante no filme. Ela... por mais que seja uma criança, ela tem a sua autonomia. Ela vai, querendo ou não, como mencionado do T'Challa cuidando da mãe. Ele não tem essa obrigação, mas devido à realidade na qual ele se encontra, ele assume essa responsabilidade, ele acaba assumando esse papel e acaba tendo uma maturidade de certo, por mais que não seja não é um adulto, mas ele tem uma autonomia, ele tem uma... esqueci a palavra, desculpa. Ele tem a maturidade, né, para poder lidar com certas coisas, porque ele precisa lidar. Então, ela está ali como uma facilitadora, como uma mediadora, né, da situação, para que ele também não deixe a escola, não deixe que a realidade dele pegue e afete o ensino-aprendizagem dele. Perfeito, meninas. E vocês tocaram num ponto que entra numa outra grande temática que o filme trata, né? Que é a questão da ausência de políticas públicas. Eu acho que vocês, né, tocaram nesse ponto por um caminho muito pertinente com o que o filme aborda, que é justamente essa figura, né, dos personagens independentes e heróicos, né? Há vários desses personagens no filme, né? Então, acho que a gente se concentra, né, na figura tanto do T'Challa quanto da professora Carmela, porque são, né, icônicos, né? Mas o pai imigrante também é uma dessas figuras, né? Dessas figuras que são tão independentes que parecem que não necessitam, né, de outros, né, auxílios, ou não necessitam de que de que o Estado faça o seu papel de prover políticas públicas
para que essa situação de vulnerabilidade seja menos sofrida, né? Seja menos dura e que impacte tanto esse processo de formação, de ensino-aprendizagem daqueles estudantes. Agora, um último ponto, antes da gente entrar nas perguntas, que eu acho que a gente também é legal da gente tocar, que o filme traz, é a questão de algumas práticas diferenciadas que a professora Carmela trazia para dentro da sala de aula, né? Como a questão do amigo secreto, né? A questão de roda de leitura. Então, são algumas práticas que fogem um pouco daquela estrutura, né, rígida do ensino enxergado como formal, e que podem justamente colocar em prática o que a gente estuda no grupo, como a questão do afeto, educar para a paz, a educação em direitos humanos. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho mais de vocês sobre qual o papel, né, dessas práticas, levando em consideração isso que a gente estava discutindo, né? Da importância da gente também prezar pelo lado afetivo, né, da educação, e não só pelo lado rígido. Pode começar, Raíssa, eu já comecei demais. Falei, então. A Raíssa é muito boa para falar sobre essa questão de educação e direitos humanos. Nós já escrevemos artigos juntos, ela é craque nisso. Não, nem tanto, nem tanto. Você é mais. Então, aqui no Brasil, trazendo um pouquinho para a realidade do Brasil, nós temos a Constituição, na qual ela fala que tem a obrigação do Estado, né, da família, mas assim também da sociedade. Como a gente estava até no nosso papinho anterior, eu estava falando, é um conjunto. Não tem como somente o Estado dar a infraestrutura se você também não tem a condição familiar e a sociedade, e o seu ambiente social também não colabora. É complicado de manter esse equilíbrio. Então, é um conjunto, tudo funciona a partir de um eixo, um puxa o outro, né? E o T'Challa, ele lida com como a gente já falou, uma realidade. A mãe tem problemas com vício e... Mari, desculpa, pode repetir a pergunta? Só para... Não era mais, era só mais um comentário mesmo, não era uma pergunta sobre o papel dessas práticas em direitos humanos, né? Isso. Então, a gente vai lidar sabendo seus direitos, as práticas, vai trabalhar em conjunto, porque não é simplesmente só pegar, é lidar com aquilo ali, é conversar, dialogar, não é simplesmente, como a Débora mencionou logo no início do vídeo, da nossa conversa, não é simplesmente a coisa do Foucault, né? Trouxe Foucault, vigiar e punir. Se você não é, a gente não quero lidar com você. Eu só vou lidar com você se você for um exemplar, um aluno exemplar, uma pessoa exemplar. E nós não somos assim, perfeitos. Temos nossas imperfeições. Então, acaba sendo muito complicado quando você bota para viver à margem da sociedade, pessoas assim, com esse tipo de realidade, você acaba trazendo até como se fosse um apartheid, né? Você bota para a margem da sociedade ali e fica, eu não vou lidando, vou te dar só uma assistência, vou te dar uma assistência e pronto. Isso se eu te der uma assistência, mas tem uma assistência, não é uma assistência que, assim, na minha visão, que eu gostaria que fosse dada, né? Mas como vai depender, porque há vários tipos de qualificação. Então, vai depender um pouco, a Débora pode até falar um pouquinho melhor sobre isso, então vai depender de cada visão que o responsável está tendo, né? Mari, no caso, você quer um comentário a respeito da prática da professora Carmela, né? Baseada em uma educação para direitos humanos, né? Dentro da prática da Carmela, eu noto muito, gente, falando do sistema escolar e do aluno, eu entendo, Mari, que tão importante quanto o acesso é a permanência desse aluno
na escola, né? E, gente, não reduzindo a prática docente a um sentimentalismo. A gente precisa enfatizar isso aqui. Mas uma das coisas que certamente faz a gente gostar e querer permanecer em um espaço, certamente é a maneira que nós somos acolhidos, é a maneira que nós somos enxergados, é a maneira que as pessoas lidam, né, com as nossas realidades, com as nossas diferenças, sabe? E mencionando o Batista mais uma vez, é impossível não falar de Batista, e isso eu acho que se encaixa perfeitamente na posição da Carmela. A Batista ela vai dizer, né, que quando se trata da alteridade, gente, a relação que eu vou construir com o outro vai depender muito da concepção que eu vou ter desse outro. Qual é o olhar que a Carmela tem sobre o T'Challa a partir da rebeldia, né, que o T'Challa demonstra muitas vezes? Ela enxerga aquilo como um obstáculo, aonde agora o T'Challa não é uma pessoa educável, onde o T'Challa agora é um delinquente, né? Que não é impossível de educar ele, ou ela enxerga o T'Challa como alguém que tem os seus conflitos, que tem a sua realidade complicada, mas ainda assim ela mantém, né, a crença na educabilidade, a crença de que o T'Challa ele é uma pessoa que a gente pode sim educar, é uma pessoa assim que a gente pode orientar ele, né, para sua emancipação, né? A gente pode educar o T'Challa para que ele possa então desenvolver a sua capacidade para o convívio, né, de uma cidadania plena. Então eu acho que a Batista é fundamental aqui para a gente entender, né, que a educação que nós vamos construir, né, com o outro, a educação que nós tentamos, né, visamos construir, ela depende muito da maneira que nós vamos enxergar esse outro, a maneira que nós enxergamos os T'Challas, né, desse nosso Brasil, que são tantos, e como a Mari falou no início, né, o que a gente não pode fazer é estigmatizar a imagem do aluno problema, porque aí a gente tira a humanidade dele e acha que ele é uma pessoa descartável, acha que não tem mais jeito, é difícil de lidar, eu não quero lidar com você. Como se como se a pessoa fosse descartável, não tivesse as suas qualidades, não tivesse, né, os seus afetos. E a posição da Carmela, né, ao fugir, né, daquelas metodologias sistematizadas, ao fazer rodas de leitura, ao fazer amigo oculto, né, ali ela está criando espaços de afeto para que a gente entenda, né, que a minha liberdade ela só existe se a liberdade do outro, dele ser quem ele é, ela coexistir também junto com a minha liberdade. Perfeito, meninas. Amei a fala das duas. Eu acho que esse é o caminho e esse é o ponto, né? A gente achar um equilíbrio entre a rigidez, entre só a rigidez e só o afeto. A gente precisa levar em consideração uma terceira via, né? Um caminho que possa equilibrar esses dois polos. Eu acho que quando a gente faz isso, a gente entende que a educação não é só o desenvolvimento intelectual das pessoas. Não, talvez até muito menos isso. Né? A educação é o desenvolvimento pessoal, é o desenvolvimento humano. E a gente precisa também reconhecer isso, né? Abrir o livro numa página, estudar a Revolução Cubana é super importante, né? Mas como que a gente pode também desenvolver entre aqueles alunos, entre aqueles estudantes, formas de afeto, formas de respeito, formas de convivência ética e moral que vão ajudar esse desenvolvimento da sociedade como um todo, né? Então, a gente precisa achar esse equilíbrio para levar em consideração essas várias vertentes que a educação atinge nessa relação aluno-professor, nessa relação escola-aluno, né? Escola, diretores, professores, né? São várias frentes e as várias demandas precisam ser levadas em consideração, especialmente as demandas, né, afetivas e sociais desses estudantes. Então, agora a gente vai para as perguntas. A gente tem aqui algumas perguntas, né, dos integrantes do nosso grupo com relação ao que a gente está discutindo, e eu vou ler elas aqui para vocês, para que
a Débora e a Raíssa, então me ajudem a comentar e responder elas. Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui é uma pergunta do Alan, né, o integrante do nosso grupo. Ele pergunta: como a burocratização do ensino, do sistema de ensino, pode afetar o processo de ensino-aprendizagem de estudantes com realidades socioeconômicas tão diversas? Então, vou pedir para a Raíssa responder essa pergunta para a gente. Qual é a sua visão, Raíssa? Vai variar bastante, no caso. Ali, dentro do contexto do filme, a burocratização, ela impediu, ela não levou em consideração. O exemplo maior que nós temos no filme foi o fato de não levar em consideração em relação ao T'Challa, né, a realidade dele de vida, como só levou em consideração o fato das notas talvez de notas, ou de algumas brigas que ele tenha tido dentro do espaço escolar, mas não levou em consideração o motivo pelo qual estava acontecendo daquilo ali e simplesmente só fez a retaliação, né? Só vão mandar para o internato porque você é considerado um aluno problema. Mas, no caso ali, a professora, a Carmela, ela cita que ele foi o único aluno a visitá-la quando ela esteve no hospital, sempre perguntou. Ele defendeu um colega porque um outro aluno insultou, né, o amigo dele, porque o pai era preso político. Então, eles simplesmente negaram aquilo dali e só levou em consideração um único detalhe. E também tem a relação de uma outra aluna, porque o pai é imigrante, mas também não leva em consideração. Pelo fato de ele ser imigrante, ele não tem a residência própria, ele não poderia, a filha dele, ele não poderia estar ali residindo, e a filha dele automaticamente não poderia estar dentro do espaço escolar. Mas ele botou a filha dele em primeiro lugar, ele procurou a escola, ele conversou, pedindo para poder a filha dele estudar, né? Que ele queria que a filha dele estudasse. Então, você vê como traz dois contrapontos, o filme traz dois contrapontos, né? Um aluno com uma família sem ter estrutura, desestruturalizada, e uma outra que tem o pai ali tomando conta, sempre presente, incentivando a educação, né, o desenvolvimento dela, mas tem o fato dele ser ilegal. E a parte burocrática já falando que ele, como eu já falei do T'Challa, né, da menina, que ela não poderia estar na escola ali, naquela escola. Então, ela teria que ser desvinculada, ela não poderia estar estudando. E um outro ponto também que traz muito as regras, né, vai muito contra a regra, foi do Santinho, que a menina botou devido à perda também, não, que teve muito questionamento da professora ir ao ponto de ser... acho que também pesou bastante, mas vamos te aposentar, né? O incentivo da aposentadoria dela, né? De obrigá-la a se aposentar foi o fato de ter um santinho pregado no mural da escola, e também não levou em consideração o porquê do santinho estar ali, né? Eles ignoraram o significado daquilo ali. E a Carmela, ela automaticamente fala: eu não posso tirar, não é minha obrigação retirar aquilo dali, porque um dos alunos, que seria, pelo que eu entendi, foi o neto dela, que veio a falecer, né? Que foi o único momento que ela deu aula para um familiar, né? E esse familiar, ele estava naquela sala com aqueles colegas, e foi um presente que ele deu para essa aluna, né, pelo fato dela ser palestina, de origem palestina, né, descendência palestina, e foi um carinho que ele teve. Então, como aquilo ali, ela botou como um carinho, retribuição devido à perda, né, do colega, e botou no mural. E fizeram, digamos, um escarcéu aquilo ali. Então, é muita regra. Tem que ver o outro lado. É a questão da alteridade, a questão do respeito, da individualidade, né, de cada pessoa. E acho que abre até margem para poder falar sobre se reinventar, né?
Não é nem tudo são... Quais são as regras? O que vale para todas as regras? Todas as regras se enquadram para todo mundo? A gente fica claro que não. Então, tem que saber analisar, contrapor cada questão, cada realidade, sempre levando em conta a realidade de cada um, a individualidade de cada aluno tem ali. Perfeito, Raíssa. Acho que a sua resposta é bastante o que o filme demonstra, né, com o seu desenvolvimento, que é justamente como a burocracia ela não ajuda ali naquele contexto, né, mas ela só piorava a situação já muito difícil daqueles alunos em situação de vulnerabilidade social. É como a gente vinha falando anteriormente, né, a gente precisa achar um equilíbrio entre esse máximo rigor, né, e essa falta total, né, de afetividade, né, da alteridade, como a Raíssa tocou, né, no ponto bastante pertinente, né, enxergar esse outro como alguém que apenas tem que se enquadrar dentro do sistema de regras, né, vai ser bastante difícil a gente desenvolver, né, desse modo, tanto a afetividade, mas mesmo a questão intelectual, né, dentro do sistema de ensino, dessas pessoas que vão estar sempre à margem ali, né, dessas regras, né? Porque, de fato, a vida que elas levam, né, e as condições que elas trazem fora da escola, né, de vida, condições de vulnerabilidade, né, de extrema dificuldade, né, de vivência, isso vai afetar esse processo e vai fazer com que as regras pareçam estar em desacordo, porque muitas vezes elas estão, né? Então, a própria professora Carmela foi colocada a prova ali, né? E o afastamento dela parece que a tornou também uma professora problema, né? Assim como T'Challa, ela virou também um problema e mais uma vez a solução, né, que os seus superiores encontram é afastar esse problema ao invés, né, de tentar entender o ponto que a professora coloca, né? O ponto que a professora coloca é que aquelas regras não fazem, né, sentido, aquelas iniciativas não fazem sentido para determinados contextos em que você tem, né, extrema vulnerabilidade e as regras ficam completamente defasadas, né? Então, essa burocratização não ajuda, mas piora essa situação daqueles estudantes. Pergunta muito bem respondida pela Raíssa. Obrigada, Raíssa. Uma segunda pergunta é do Lucas, vou fazer então a Débora. Qual o papel da educação não escolar em contextos de vulnerabilidade social, como que o filme apresenta? Seu microfone, Débora. Ai, gente, agora foi, viu? Gente, é que eu não tô acostumada, sabe? Mas agora foi. Então, gente, como o filme mesmo retrata, né? A gente vê que a escola, ela, ela não reconheceu que o T'Challa tinha uma realidade difícil, tinha uma vivência complicada, tinha os seus conflitos. Ela sabia, a escola, o Estado sabia, né, que o T'Challa tinha esses seus conflitos, só que achou que o T'Challa, quando entra na escola, deixou o conflito lá fora, né? Ficou com Deus. Não, não é bem assim. E é aí que a gente entende, né, que o papel da educação que ocorre fora dos espaços escolares, que a gente entende, né, como pedagogia social, educação social, ela tem a finalidade, né, de apaziguar, né, os impactos causados pela desigualdade social. E a gente fala de uma desigualdade que pode se revelar de diversas maneiras. Pode ser no âmbito de renda, pode ser no âmbito de oportunidade, pode ser no âmbito de acessibilidade, entendeu? Então, o interessante da pedagogia social, de uma educação fora dos espaços escolares, é que, diferente de uma educação que a gente tem na escola, que muitas das vezes se fecha para novas experiências, que não reconhece que a realidade do aluno muitas das vezes interfere no desempenho dele na escola ou fora dela, a pedagogia social, então, ela abraça, ela acolhe, né? Não somente o aluno, mas também a sua realidade, e o mais importante, ela não acha que a realidade desse aluno tem que ser considerada um obstáculo pedagógico.
sabe? Então, a gente entende que a prática, né, a finalidade e a importância da pedagogia social e de toda educação que ocorre fora dos espaços escolares, ela visa certamente educar para a emancipação, para a potencialização desses alunos, mas entendendo que a realidade dele não é um obstáculo e pode ser, então, né, uma possibilidade da gente educar, né, para que ele, então, possa desenvolver a sua autonomia, a sua capacidade de criticar, né, a sociedade em que ele convive, o mundo aonde ele está situado, né? E, por fim, Mari, eu acho que a gente precisa enfatizar que, embora a pedagogia ela tenha a sua finalidade, né, de apaziguar esses impactos, a gente precisa entender também que tão importante, né, quanto a gente ter práticas pedagógicas que atuem nos efeitos da desigualdade, é importante também a gente ter políticas públicas, sabe, que atuem diretamente na causa, não somente práticas que atuem no problema de hoje, de agora, mas também práticas políticas públicas, ou seja, uma responsabilidade do Estado, de outras instituições que entendam, né, que tão importante quanto agir nos efeitos, nas consequências, é atuar também e entender por que isso está acontecendo, as causas, né, o que motiva a continuar a perpetuar a desigualdade e esses efeitos que a desigualdade ela traz. E o que a gente acaba falando e repetindo de novo que quando se trata de educação é necessário cada dia mais a gente entender a importância da corresponsabilidade. Perfeito, resposta brilhante da Débora. Obrigada, Débora. Eu acho que, de uma maneira geral, esse filme ajuda a gente a entender a vulnerabilidade, né, da própria educação, né, como possibilidade de transformar tudo que a gente encontra de problema na nossa sociedade, né? A gente precisa de ações conjuntas, como a Débora disse, de políticas públicas, da articulação dos educadores de dentro da sala de aula, com os educadores de fora da sala de aula, porque quando o aluno entra na sala de aula, ele não deixa os problemas dele fora do muro da escola, ele leva esses problemas na sua bagagem, então a gente precisa da articulação de variadas instituições, de variados profissionais, para a gente dar conta de todas essas desigualdades aí que nos interpelam pelo caminho, né? É um filme que retrata a realidade de Cuba, mas há vários paralelos com a realidade brasileira, muitos paralelos, né, com a realidade de outros países, né, da América Central, da América Latina, América do Sul, que a gente pode entender como muito familiar do nosso contexto, né? Como essas desigualdades, assim como o texto do José Luiz Abraão também traz para a gente, né? Essas desigualdades, elas vão acompanhar o processo formativo. Então, a gente precisa entender o que a gente vai fazer com elas. Tanto tratar o efeito, como a Débora muito bem colocou, quanto tratar a causa. O fato é que elas vão estar ali. E a gente precisa entender como achar meios, né, para que elas sejam amenizadas, né, e achar também maneiras de tratar as causas dessas desigualdades, que podem ser de raça, que podem ser de classe, de gênero, de região, de nacionalidade. Então, o filme é muito bom para a gente pensar o contexto educativo de uma forma geral, tanto dentro quanto fora da sala de aula, e a gente deixa aqui a nossa forte recomendação para que quem não assistiu assista, que também compartilhe esse debate que a gente teve aqui, né, esse bate-papo, essa discussão, para que isso chegue também a outras pessoas e que a gente gere mais discussões a respeito dessa temática tão importante. Então, agradeço aqui ao professor Arthur pela oportunidade, também a Raíssa e a Débora por estarem aqui debatendo comigo. Passo de volta o meu bastão para o Alan, que é o mediador, né, e que media de maneira muito brilhante esse cine debate. E agradeço a vocês que acompanharam aqui junto com a gente nesta noite esse debate. Peço para que vocês compartilhem a live e fiquem aqui ligados na programação da nossa página. A gente tem produzido sempre muita coisa, né, legal que a gente posta aqui. Então, os nossos cine debates acontecem a cada
um mês sim, um mês não. E os nossos estudos acontecem às sextas-feiras, uma sexta sim, uma sexta não também. E tudo isso você pode acompanhar aqui pela nossa página. Então, um beijo para vocês. Muito obrigada, Raíssa e Débora, mais uma vez por estarem aqui. E até a próxima.